Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti, Jesus, porque certamente Tu nos escolheu e nos capacitou para que nós estivéssemos aqui neste instante. Então, Pai, nós queremos pedir que o nosso trabalho venha alcançar pessoas, que o testemunho de vida do nosso convidado de hoje, Celso Menezes, venha a ser propagado, Senhor, através do nosso trabalho. Que o nome de Jesus venha a ser propagado através da nossa vida e pessoas venham a ser alcançadas pelo Teu amor, Jesus. É o nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Nós estamos começando mais um programa Tereré com Fé. E hoje eu estou com o meu convidado Celso Menezes. Celso, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. É uma alegria, Samuel, participar desse teu projeto que foi colocado no seu coração e é tão relevante para a sociedade em vários aspectos, né? Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Pessoal, nós esperamos que Jesus venha alcançar vocês aí no nosso conteúdo de hoje. Nós temos uma resenha, uma prosa muito boa com o nosso convidado aqui e fiquem atentos aí para o testemunho de vida do nosso amigo Celso. E como de costume, vocês já podem ver aqui na nossa mesinha, nós temos a garrafa de tereré, nós temos a nossa Bíblia Sagrada ali, simbolizando aqui a fé, e com isso nós temos o Tereré com Fé. E nós esperamos que vocês gostem do programa de hoje, nós esperamos que Jesus venha alcançar a vida de vocês aí, pessoal, e que o nome de Jesus venha a ser exaltado através da nossa vida aqui. E eu vou passar aqui para o meu convidado já, o nosso primeiro tereré. Celso, espero que você goste aí do nosso tereré. Lembrando, pessoal, também que o tereré ele é típico aqui do Mato Grosso do Sul. Nós aqui, sul-mato-grossense, nós temos por cultura, né, podemos dizer assim, o tereré. Então, com isso, nós queremos fazer uso desta rica preciosidade que nós temos aqui na nossa região do país. E eu já quero começar aqui o meu bate-papo com o meu convidado de hoje, Celso Menezes, e eu acredito que o Celso tem muito a somar para a nossa vida, para o nosso conhecimento no programa de hoje. Celso, eu já quero começar conversando aqui em um diálogo bastante animado, bastante produtivo aqui. Celso, eu gostaria que você falasse para nós, contasse um pouco da sua vida na igreja. Eu sei que você há bastante tempo cristão, tem andado nos caminhos de Jesus aí. Então, se você puder até citar a data da sua conversão, porque daí nós vamos conseguir compreender em questão de tempo, né, o trabalhar de Deus na sua vida. Sim, com certeza. Jesus cruzou meu caminho de uma forma onde eu permiti a transformação acontecer, porque sempre a presença de Deus me buscava, sempre Jesus estava ali me convidando para uma experiência profunda, mas no dia 13 de outubro de 2000, às 11h45 da manhã, para mim é inesquecível, porque minha vida foi transformada em antes e depois de Cristo. Certo. E assim, foi nesse momento onde eu, com os meus lábios, eu confessei Jesus como Senhor, no meu coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Que maravilha, né? Isso aí é notório, né? Nas nossas vidas também que estamos aqui, e nós, de coração aberto, nós gostaríamos que essa alegria que um dia nos alcançou, alcance vocês aí também. Celso, na sua vida, quando você aceitou a Jesus, eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua transformação. Quando eu falo transformação, é que todos nós tínhamos uma vida talvez um tanto errada até o momento da nossa conversão. Alguns já nasceram em berço evangélico e é essa exatamente a minha pergunta nesse momento. Você já vem de berço evangélico, já teve instrução do evangelho através de pais, através de pessoas da sua família, ou nessa data e nesse horário no qual você citou foi o seu primeiro encontro com o evangelho? Na verdade, eu sempre fui envolvido de uma certa forma pelo catolicismo e eu sou muito grato por isso, porque os valores estavam sempre em cima de alguma forma, os valores cristãos, mas eu vivi uma ritualidade.
eu falo por mim. E, de repente, a partir dessa data, foi um momento onde eu me vi cercado e eu não consegui encontrar outra atitude senão abrir o meu coração. E, de repente, o milagre do novo nascimento aconteceu dentro de mim. Escamas assim caíram dos meus olhos. Eu tive sim uma juventude com uso de drogas, sexualidade totalmente distorcida, e eu sempre tive sede por vida. Eu sentia que a vida faltava um tempero. Eu busquei nessas coisas, mas mal eu sabia que o que me faltava era uma experiência, um caminhar com Deus. Eu tinha sede pelo evangelho sem saber. Eu procurava em vários lugares, mas de repente Jesus veio e supriu o meu coração e começou a me dar uma nova forma de viver. Que maravilha. Celso, eu fiquei sabendo também que você, além de cristão, né, além de pessoa atuante no meio evangélico, você também aí é um pregador da palavra e que, inclusive, viajou por 26 estados do nosso país aí, levando a palavra, pregando o evangelho. Conta para nós um pouco dessa parte da sua vida, a sua trajetória como ministro do evangelho. Sim, por misericórdia de Deus, né? Eu, além de receber o chamado à salvação e aceitar, eu me vi também sendo chamado ao ministério, mas de uma forma muito natural. Onde logo na igreja onde eu me converti, em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, alguns dons, alguns talentos, o chamado de Deus começou a se tornar um pouco mais evidente, e no ano de 2003 eu mudei para Curitiba, e ali eu fiz teologia, cursei teologia, 3 anos e meio, né, de teologia, e logo em 2007 eu ingressei no ministério, onde ele tem uma abrangência mundial, só que no Brasil, Deus acabou abrindo muitas portas. No período do seminário, eu atuava muito em missões com prostitutas, travestis, moradores de rua, usuários de droga. Então, de repente, eu não tinha muita experiência com o púlpito. Eu sempre estava atuando dessa forma um pouco mais nos bastidores. E ali a escola de pregação mesmo veio por meio desse ministério, que é de um evangelista chamado Reinhard Bonnke, faleceu há 2 anos atrás, e Deus abriu as portas. Em poucos anos, Deus me permitiu viajar a 26 estados, em várias denominações, e sou grato, fiz muitos amigos pelo Brasil. E depois eu acabei ingressando numa agência missionária, né, que se chama Jocum, Jovens com uma Missão, e enquanto no Ministério do Evangelista eu atuava no evangelismo nos púlpitos, pela Jocum eu subi os morros do Rio de Janeiro, eu fui aos ribeirinhos do Pará, da Amazônia, e nesse período eu acabei me casando e servi também o ministério, né, auxiliando no pastoreio em Manaus, e depois em Curitiba, e por fim vim para Campo Grande, e Deus já está soprando novos ventos também, sempre trabalhando no meu caráter em meio a tudo isso, né? O fogo da casa do Senhor me consome. Então, muitas vezes, quando a gente se coloca na posição de pregador do evangelho, a gente tem que entender que a gente não sobe no púlpito, a gente desce. Muitas vezes eu pensava no meu início de ministério que eu precisava alcançar o nível de Jesus, porque eu olhava um ou outro ministério ou pregador, com toda a honra a eles, mas de repente eu queria alcançar um nível, e Jesus começou a me mostrar que o nível não era aqui, era aqui, é aos pés das pessoas, onde eu precisei ser trabalhado na humildade em meio a tudo isso, e continuo, ao mesmo tempo que sou trabalhado, vou pregando o evangelho, as coisas que eu aprendo, e tenho um grande prazer de ver vidas se rendendo a Jesus através de mim ou de outros ministérios. Que maravilha, Celso. Na verdade, a gente percebe que o campo missionário não é um campo fácil, né? Acredito que, como qualquer trabalho missionário, você tem enfrentado tantas dificuldades também, né? Poderia citar algumas das piores dificuldades que você enfrentou nesse tempo de missionário? Acredito que pela região, pelas regiões que você foi, acredito que tenha encontrado muitas dificuldades. Se pudesse citar algumas para nós,
alguma que te marcou, alguma que ficou na sua mente, ficou no seu coração, um episódio? Com todo respeito à igreja evangélica brasileira, mas eu acho que a maior dificuldade é a própria igreja evangélica. Porque muitas vezes nós pregamos o evangelho e de repente a pessoa fala, não, já tive experiência. O fulano, o ciclano, o beltrano é da igreja, não me interessa. Mas quando você começa a trazer a palavra de Deus simples, como ela é, de repente a pessoa diz, puxa, se o evangelho é como você está falando, eu quero. Então, assim, eu noto que nós precisamos, como cristãos evangélicos, saber entender um ponto de contato com a sociedade de uma forma que nós não achemos que Deus é exclusivo nosso. Ele é o Salvador do mundo. Então nós precisamos tornar o evangelho acessível aos ouvidos, quer seja de uma classe social mais alta, uma classe social mais baixa, uma religião diferente. Então nós precisamos, sem manipular a palavra de Deus, tornar ela acessível, pregando a salvação, assim como ela é, transformadora, mas que ela vai de encontro à necessidade das pessoas. É verdade, maravilha, muito bom ponto de vista, Celso. Eu quero entrar com você num assunto agora que eu acredito que seja um problema, se não na grande parte da sociedade, mas acredito que numa boa quantidade de famílias aí, um assunto que talvez muitos vão se identificar, muitos já tiveram alguém em suas famílias que passaram por isso, e você até fez uma pequena citação no início, né? Antes da sua conversão. E depois da sua conversão também, você teve um momento de fraqueza e teve um momento que você se deu de frente com a dependência química novamente. Sim. Uhum. E eu gostaria que você contasse para nós como foi que Jesus trabalhou na sua vida para que você se regenerasse. Uhum. Certamente alguém vai visualizar esse vídeo e vai poder ter uma palavra de Deus, né, através da sua vida, para que possa lidar com esse problema também. Sim. Na verdade, o envolvimento com substâncias, com narcóticos, começou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. E muitas vezes alguns falam, com vergonha sim, assim como eu também falo, do uso de drogas, mas o início muitas vezes é recreativo. Você tem um glamour, você tem uma popularidade, tanto das músicas que eu ouvia, os rocks dos anos 70, 80, contra a cultura hippie. Eu trazia uma ideologia por trás do uso da maconha e do haxixe. Até que eu vim a ter uma experiência com Deus por meio de Jesus, e até então, como alguns dizem, a maconha e o haxixe, ela traz uma dependência psicológica e não química. Mas depois da minha conversão, em momentos ali onde eu parei de cuidar, eu tive a experiência com a cocaína, tive a experiência com o crack, e ali eu experimentei a escravidão da dependência química. E por muito tempo foi uma incógnita para mim. Como podia escravizar tanto? Como em momentos onde eu estava bem, aquilo me sabotava. E como em momentos que eu percebia que não tinha por que eu buscar aquele artifício, eu buscava novamente. Então eu comecei a compreender que a dependência química, ela precisa ser tirada da nossa vida quando a gente busca um fortalecimento espiritual, emocional e físico também. Porque existe um código internacional de doenças. Isso eu fugia em nome da fé cristã, só que eu era leviano, onde eu percebia que eu usava a fé como um escapismo. Eu usava a fé não para enfrentar o problema, mas para fugir do problema. E se a gente não cuidar, a gente pode usar a maconha como entorpecente, a gente pode usar o crack como entorpecente, mas você pode usar a religião como entorpecente, um fanatismo. Então, assim, eu usei. E hoje, a duras penas, eu tenho deixado Deus usar pastores, Deus usar psicólogos e Deus usar
psiquiatras. Existem 4 evangelhos na palavra de Deus. E pela pena, pela caneta ou pela boca de um deles, que é médico, Lucas, boas novas foram trazidas. A medicina tem boas notícias. A psicologia tem boas notícias. Quando elas não vão contra os princípios da palavra de Deus. Então hoje, o fortalecimento que eu sempre busquei espiritualmente, não que ele é inconsistente, mas de repente eu vinha ter recaídas, mesmo buscando a Deus, jejuando e não faltando nenhum culto. Depois eu comecei a compreender minhas raízes emocionais, e aquilo dali também não foi totalmente consistente. Na minha história, em muitas histórias pode ser, e eu tive tempos que eu fiquei limpo 10 anos, não sempre tendo recaídas, mas 10 anos, daí de repente o fantasma voltou. Então eu comecei a compreender que Deus, muitas vezes, ele trabalha com tripés. Eu tenho um irmão que ele é engenheiro, então, às vezes, quando vai lidar com algum terreno, o topógrafo precisa ter uma precisão no seu instrumento. Eu tenho amigos fotógrafos, eles precisam ter uma precisão no instrumento. Essa câmera que está sendo usada aqui, ela também precisa de uma base. E se você usar uma base de 4 pés, ela vai ficar falha, principalmente em lugares acidentados. Por isso é usado o tripé. E Deus usa um tripé para se manifestar de forma mais clara. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim também, quando nós vamos ser trabalhados pelo Evangelho, não só na dependência química, mas em outras áreas, nós precisamos ser trabalhados no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então Deus começou a trabalhar para quê? Para que eu pudesse experimentar uma ferramenta precisa de libertação, onde eu tenho compreendido, dia após dia, ano após ano, que eu preciso de um fortalecimento espiritual. Eu preciso conhecer a minha responsabilidade também de caráter, porque a dependência química acaba corrompendo o caráter. E eu preciso também, caso existiu algum problema que foi trazido pelo uso do meu cérebro, buscar também um conhecimento de um profissional que lida com o cérebro. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam, puxa, o fulano usa drogas, ele é um mau caráter. Mas nós precisamos entender o progresso da doença, que não meramente ela é do caráter, porque não é porque ele é mau caráter que ele usou drogas. Ele começou a usar drogas e foi se tornando mau caráter. Começou a ser denegrido, começou a ser deturpado os valores, começou a colocar a substância mais importante do que a mãe, a substância mais importante do que o filho, mas isso é um progresso, isso é progressivo. Então eu sei que o poder do evangelho pode fazer isso regredir, eu sei que o poder do evangelho pode trazer cura, eu sei que o poder do evangelho pode fazer aquele que está usando remédio no começo de um tratamento deixar de usar, mas nós precisamos compreender que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo podem estar debaixo do evangelho, quer seja através de um pastor nos acompanhando, um psicólogo nos acompanhando, ou um psiquiatra nos acompanhando. Entendo. Celso, a gente sabe que a dependência química, ela causa uma destruição, além fisicamente, ou seja, da pessoa por si próprio, e também naqueles que estão à nossa volta. De uma forma vista pela sociedade, pelo seu convívio, pelo seu meio familiar, como isso te afetou? Porque nós entendemos que hoje, infelizmente, muitos que adentram por esses caminhos não recebem muito apoio dos seus parentes ou seus familiares. Como você lidou com isso? Como é que você teve isso tudo diante de você? Certamente também é importante a gente frisar aqui que existe uma batalha, né? Existe uma batalha física, uma batalha mental e uma batalha espiritual em cima disso. Como é que você conciliou tudo isso? Eu vejo nessas 3 partes que nós temos, o que toca por meio do espiritual vai afetar a alma e vai afetar o corpo. Ou algo que tocou o corpo talvez afeta a alma e afeta o espírito. Então, na minha história, eu comecei como uso recreativo de maconha,
e consegui disfarçar. Comecei a usar com 13 anos e só foi descoberto com 17, 18. O crack, demoraram para perceber que eu estava usando. Eu sempre tentava minimizar para que poucos fossem tocados com aquela autodestruição. E a respeito da cocaína também. No meu uso, poucos percebiam e meses se foram. Até que, de repente, veio a se tornar conhecido o uso. Então, assim, mas existem outros perfis? Porque a minha única internação que eu vivi, quero também ficar só em uma internação, e ela foi muito útil para a minha vida. Porque ali eu convivi com pessoas no mesmo quarto que haviam assassinado. Pessoas que haviam roubado coisas da sua casa. Eu nunca roubei coisas da minha casa, mas certa vez eu aprendi numa palestra que a dependência química, ela é a doença do ainda não. Eu me gloriei por muito tempo. Eu saí de tal substância, mas eu não precisei ser internado. Mas você ainda não foi internado. Se você continuar usando, você vai ser. Você ainda não matou, mas se você continuar usando, provavelmente você vai matar. Você ainda não se prostituiu para ter a substância, mas se você continuar fazendo uso, você vai se prostituir. Você ainda não foi preso, mas se você continuar, você vai ser preso. Infelizmente, o destino do dependente químico que não assume a sua necessidade espiritual, não assume a sua responsabilidade moral de caráter e não assume a sua doença para buscar um profissional da saúde, o destino dele sempre vai ser instituições de recuperação, presídios, a rua e o cemitério. Então, assim, é inegável que a dependência química, ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal. Mas, de repente, você que tem uma fé no impossível vai dizer, como ela é incurável, como ela é fatal. Então, todos que usam vão acabar morrendo se eles se apegarem a Jesus Cristo. Aquilo que era incurável vai se tornar curável. Aquilo que era progressível vai regredir. E aquilo que era fatal vai se tornar vital para que ele nunca mais se desapegue de Deus. E aquilo que era fraqueza para ele vai ser a força para ele permanecer em Cristo, para ele permanecer tendo humildade, para ele permanecer ajudando aqueles que sofrem com a mesma dificuldade. Então, eu vejo que a dependência química, ela pode fazer com que alguém que tinha uma vida totalmente de perdição, ele adquirir uma vida extraordinária dentro da vontade de Deus. Ele não vai ser uma pessoa comum, porque ele vai compreender que a dependência que ele teve em substâncias, ele vai supri-la totalmente na presença de Deus. Porque até a palavra diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Muitos buscam carência em pessoas, o dependente químico em substâncias, mas quando a gente descobre que a carência não deve ser suprida por nada, nem por ninguém, só por Deus, aí nós somos libertos, experimentamos uma vida de glória, de libertação verdadeira e de cura daquilo que parecia incurável. Maravilha, Celso. Continuando aqui, Celso, na nossa grade de perguntas aqui, eu sei também que você é evangelista. Digamos, na hierarquia da igreja, você tem um cargo elevado. E como é que você se deparou com essa situação? No caso, você sendo uma pessoa de grande influência no quadro hierárquico da igreja, digamos assim, e de repente se depara com a dependência química. Haja visto que é um problema que recorre no meio evangélico também. Recentemente tivemos aí um pastor bastante influente que se declarou através das redes sociais, inclusive, que na mesma situação. Então, do seu ponto de vista como evangelista, como é que você vê a coisa? Como é que a igreja te oferece algum respaldo quanto a isso? Na verdade, hoje nós podemos ver que existem igrejas e ministérios. Então, a dependência química dentro da vida ministerial, é impossível uma pessoa... A libertação não é amnésia. Então, o Martim Lutero, reformador protestante,
ele diz que nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele sente na nossa cabeça e faça um ninho. Então, a dependência química a substâncias, vamos dizer, a maconha, o crack, a cocaína, eles nos entorpecem. Mas eles não são os únicos entorpecentes que existem na vida. Eles podem ser símbolos que podem ser abrangidos para outras experiências. O púlpito entorpece. O poder religioso entorpece. Alguém que canta e sempre é só ele repetir aquela canção e tem ali tapinhas nas costas e honras sem fim, entorpece o dinheiro, a fama, muita coisa entorpece. E de repente a pessoa que tinha um apego tão sincero, um quebrantamento tão verdadeiro diante de Deus, já começa a fazer a obra de Deus sem Deus. Então eu me lembro uma vez que eu estava num hotel no Rio de Janeiro, e foi num princípio onde infelizmente uma recaída veio acontecer, mas eu percebi que eu havia fechado a janela da minha alma para a presença de Deus, e eu havia fechado a porta do meu coração para amigos sinceros. Então talvez você se sente em trevas e solidão e você culpa o diabo. Mas perceba primeiro se você não fechou as janelas da tua alma para Deus, não fechou as portas do seu coração para amigos sinceros. E naquele dia eu comecei a ouvir uma canção cantada pela cantora Aline Barros, e ela até parafraseia uma frase de uma escritora brasileira, Clarice Lispector. E aquele dia eu comecei a chorar muito, porque diz basicamente assim: sozinho você vai rápido, mas é somente junto que você vai longe. Ministerialmente eu fui rápido, mas eu não fui longe. E todas as vezes que eu me desvincular das pessoas que me amam e me isolar dentro de mim mesmo, o provérbio de Salomão 18:1 diz: aquele que se isola e busca os próprios interesses se afasta da verdadeira sabedoria. Então ele emburrece. O se isolar pode não ser pecado, mas ele te expõe ao pecado. Que diga o rei Davi, que se isolou quando devia estar na guerra, ficou no palácio, foi exposto ao pecado. Muitas vezes a gente pensa que o único que morreu foi Urias, que estava na frente de batalha, mas na verdade Davi, que estava atrás, acabou morrendo. Mas Deus ressuscitou a fé, Deus ressuscitou o chamado, Deus ressuscitou o reinado dele, por misericórdia e graça. Então eu vejo que quando nós acabamos nos isolando de um acompanhamento espiritual, nos isolando de algo emocional, pai, mãe, esposa, psicólogo, algo assim, e nos isolando de um tratamento médico que seja necessário. Não todos precisam, mas verifique se você precisa ou não. Então, isso vai acabar, infelizmente, te expondo a recaídas e recaídas sem fim. Então, assim, eu noto que a vida ministerial, ela acaba sendo uma vida solitária, quando você acaba colocando o carro na frente dos bois. Você acaba deixando de perder o seio familiar para nunca mais parar a sua agenda. Você acaba confundindo duas palavras que são muito parecidas: proposta com propósito. Você não tem que aceitar todas as propostas. Você tem que sempre zelar para nunca perder o propósito. Em primeiro lugar é a sua vida com Deus, a sua vida familiar, talvez a sua vida profissional, se você não é integral, e também a sua vida no ministério. Então, assim, nós não podemos trocar as prioridades, porque, infelizmente, muitas quedas, elas não simplesmente acontecem, elas vão acontecendo. Então, assim, muitos questionam o vinho, se embriaga ou não na Bíblia, mas quem matou Jesus não estava embriagado de vinho, ele não estava entorpecido por uma pedra de crack, eles tinham se dopado de religião. Então, eu experimentei muitos narcóticos, mas o último deles tem sido a hipocrisia religiosa.
eu me esconder atrás de um púlpito, de uma Bíblia, de um dom. Eu queria encerrar com uma reflexão que eu sempre fiz. Quando nós conseguimos impressionar alguém por aquilo que nós fazemos, facilmente nós distraímos essa pessoa de quem nós realmente somos. Mas de um tempo para cá eu tenho percebido que isso pode ser mais profundo. Quando eu consigo me impressionar com um dom que é de Deus, eu acabo me distraindo do pecador que eu sou, do necessitado que eu sou, da oração, do jejum, da meditação bíblica, do pastoreio. Então, infelizmente, muitos acabam numa derrocada ministerial, porque eles se desvinculam dos relacionamentos que Deus instituiu como essenciais para a sua vida cristã. Não existe vida cristã sem relacionamentos. Então, muitas vezes, é uma frase, um ditado que diz que a esperteza, quando ela é demais, ela vira bicho, engole o dono. Então nós não devemos querer viver uma carreira ministerial querendo ser melhor do que os outros. Nós devemos dar o melhor de nós mesmos, mas não é uma competição. É algo que nós devemos ir juntos. Sozinho nós podemos ir rápido, mas é somente junto que nós podemos ir longe. Muito bem, maravilhoso as suas palavras, Celso. E se fôssemos ficar aqui, né, ficaríamos por muitas e muitas horas nesse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que está muito bom, está muito produtivo. Eu estou preso aqui nas palavras do nosso amigo Celso, mas infelizmente nós temos que partir para o final. E partindo para o final, Celso, eu gostaria de dizer a você para que você deixasse seus contatos da sua rede social, seu Instagram, seu Facebook. Eu tenho certeza que quem vai visualizar esse conteúdo vai ter um pouco mais de curiosidade, assim como eu estou aqui agora para conversar mais com o Celso, de conhecer um pouco mais sobre a sua história, a sua vida pessoal, né, que é uma coisa que nós mostramos um pouquinho nas nossas redes sociais. Então, deixa o seu endereço aí de Instagram, de Facebook. O meu nome é Celso Menezes, então no Facebook está dessa forma, no Instagram também, e eu me coloco à disposição até mesmo no meu WhatsApp, para que você que sofre com a dependência química e quer experimentar a libertação genuína, porque a recuperação, ela muitas vezes, ela não vai ser um ato único, ela vai ser um estilo de vida, de buscar a Deus de forma constante. Não adianta alcançar a libertação e deixar o sobrenatural da presença de Deus. Daí o incurável vai se manifestar. Daí o progressivo vai continuar. Daí o fatal pode acontecer. Mas na presença de Deus nós podemos andar em novidade de vida. Algo que vai confundir a medicina, vai confundir a psicologia, porque esse é o poder do Evangelho. E o meu WhatsApp, eu quero pedir permissão para o Samuel, vou deixar disponível também, minhas mídias sociais, você que quiser manter um contato, caso você sofra com a dependência química, tem alguma pessoa que você ama, um amigo que sofra na dependência química também, ou você queira mais conhecimento para atuar nessa área, eu vou me colocar à disposição também, tá bom, Samuel? Maravilha, muito obrigado, Celso. Então, só complementando aqui, Celso Menezes, você pode colocar lá no campo de busca, né, das redes sociais, e nós vamos estar disponibilizando também aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Os endereços deles de redes sociais e também o número de WhatsApp, uma coisa de comum acordo aqui que nós achamos importante, porque talvez alguém esteja nessa situação, né? E muitas das vezes a gente procura alguém que passe por aquilo que a gente está passando ou que passou por aquilo que a gente está passando. Então, por essa razão, o WhatsApp pessoal do Celso vai estar na descrição do nosso vídeo aqui, para você que tem alguma dúvida, para você que quer conhecer até mesmo mais sobre a vida dele, vai estar aí disponível, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer você aqui, Celso, imensamente. Eu que agradeço o carinho, a recepção e tratar de um assunto que é tão relevante para mim e para milhares de pessoas. Com certeza. É um assunto que está presente aí em muitas famílias e
por que não afirmar, né, com bastante certeza que em muitas famílias cristãs, né, muita gente que hoje está na casa de Deus, até mesmo ativamente servindo ao Senhor, mas que estão diante dessas aflições. Então, Celso, muito obrigado por ter contado a sua história conosco, por ter estado conosco esta noite. Eu quero abrir para você mais um espaçozinho para você deixar um versículo, uma reflexão bíblica, uma passagem bíblica para aqueles que estão nos vendo agora e nos ouvindo. Ok, muito obrigado. E eu gostaria de dizer que o dependente químico ele não é uma pessoa normal. A voracidade daquilo que o aprisiona é incomum. Só que isso não é motivo para que ele se vitimize. Porque a palavra de Deus diz claramente em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Deus promete que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que possais suportar. Junto com a tentação, ele proverá um escape para que você suporte. Então, no mesmo momento que a pessoa é tentada, no mesmo cenário, existe a tentação. E no mesmo cenário, existe o escape. Agora, basta você ouvir da parte de Deus quais são os escapes que vão te fazer fugir. Da onde vai te vir o socorro do Senhor. Então, assim, saiba que a esperança, a libertação, a cura, a salvação, e que você possa ser abençoado por meio do projeto do Samuel, Tereré com Fé, e que você mesmo se coloque à disposição de Deus para ser usado aí na sua família, aí onde você trabalha, na sua escola, e que Deus possa te usar. Em meio a um tereré, em meio a amizades, Deus venha te usar como um instrumento de vida para milhares de pessoas. Que maravilha, pessoal. Nós estamos terminando mais um programa Tereré com Fé e nós que estamos aqui estamos terminando esse bate-papo com o Celso Menezes, edificado certamente pelo testemunho de vida dele, e nós esperamos que vocês aí também sejam alcançados por aquilo que Deus fez na vida do Celso Menezes. Mais uma vez, Celso, muito obrigado pela sua presença, acrescentou, somou muito ao programa no dia de hoje. Pessoal, fiquem com Deus, nós queremos agradecer a vocês por nos acompanhar, aos que já estão inscritos lá no nosso canal, e você que ainda não se inscreveu, corre lá para se inscrever, para que você conheça pessoas assim como o Celso Menezes. Pessoal, muito obrigado, e esse foi mais um programa Tereré com Fé. Beleza, pessoal? E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também não se esqueçam de compartilhar. Eu sou Samuel Rocha e esse foi mais um programa Tereré com Fé. Beleza, pessoal? Deus abençoe!